Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite, alunos e tutores do curso de Técnica de Finanças do Instituto Federal de Rondônia. Estamos aqui do Zona Norte e vamos iniciar hoje a disciplina de Gestão Tributária. Nós vamos passar uma concepção de tributo e principalmente aquilo que o técnico de finanças precisa saber sobre tributo. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Adriano Dantas. A minha formação é a graduação em Ciências Contábeis. A minha especialização é em Controladoria de Negócios e Gestão e sou mestre em Ciências Contábeis, tendo experiência profissional na área de docência, assessoria contábil e tributária. Mas, junto com a gente hoje aqui, vai estar o professor Franklin. Professor Franklin. Boa noite, alunos. Eu sou o professor Franklin, sou formado em Direito pela UNIR e pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Unesc de Cacoal. Tenho experiência como advogado e sou técnico do Tribunal de Contas da União e também já fui técnico do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Ok. A gente vai começar agora apresentando o que a gente vai ver nesses 4 encontros nossos. Os 3 primeiros encontros, a aula, o 4º encontro a gente vai ter uma breve revisão e a famosa avaliação, a prova, que é a objetiva, que vocês mais gostam, a gente não tira do curso. Vamos lá para a ementa da disciplina. Nós vamos falar sobre contabilização de tributo, planejamento tributário, relação entre tributos e custos, elisão, elusão e evasão fiscal. Vamos falar sobre ICMS, Simples Nacional, lucro presumido e alguma coisa sobre o lucro real. Ok? Então, qual seria o objetivo geral da disciplina? Compreender os aspectos introdutórios da tributação no Brasil, bem como as principais formas de tributação. Ok? Como é que vai ser definida? 15/8, a aula de hoje, a gente vai compreender os conceitos básicos de tributos e sua contabilização. Vamos identificar planejamento tributário e distinguir elisão, elusão e evasão tributária. Ok? Teremos 2 tarefas hoje. Escolha da melhor forma de tributação, que é uma tarefa de longa duração, e um fórum, impacto da tributação, que a gente fala no final da aula. Dia 22/8, a gente vai entender e calcular os tributos pelo regime do Simples Nacional e introduzir o lucro presumido. Correto? Vai ter uma tarefa, cálculo do Simples Nacional. Na sequência, no dia 29, nós vamos entender e calcular agora os tributos pelo regime do lucro presumido. E ainda começar a falar sobre a escolha da melhor forma de tributação para a empresa, com a breve contextualização sobre o lucro real. Como tarefa, a gente vai ter o cálculo do lucro presumido e comparação do cálculo do lucro presumido com o Simples Nacional. Finalizando dia 5/9, o momento mais esperado, vai ter uma revisão, a prova e essa avaliação é presencial. Ok? Na agenda da aula de hoje, nós vamos compreender então os conceitos básicos de tributos e sua contabilização. Identificar planejamento tributário e distinguir elisão, elusão e evasão tributária. Esses conceitos iniciais, a gente tem sempre o foco, porque nosso público, como o público de técnico de finanças, é bem eclético. Nós temos pessoas que é graduado, nós temos pessoas que acabou de sair do ensino médio e assim vai. Tudo que a gente vai falar aqui é direcionado a técnico de finanças. Professor, nós vamos ir no ponto do que o técnico de finanças necessita, ok? Para iniciar a nossa discussão, nós temos uma pergunta para vocês.
os impostos te incomodam? Os impostos te incomodam, professor? Não, até agora não, é só ruim na hora de pagar, né? Mas é bom os serviços que a gente consegue dos impostos. Então vamos para um vídeo que a gente fez, que a nossa produção fez, sobre se os impostos incomodam ou não as pessoas. Vamos lá. Olá, tudo bom? Hoje você conhecerá os irmãos Vitor e Lázaro. Vitor é dono de uma empresa que a atividade principal é a venda de computadores novos. Lázaro, que é técnico em finanças, foi visitar seu irmão. Acompanhe só essa história. O meu irmão, tava com saudade de você, meu filho. Você tá bem? Tô bem, e você? Como é que tá? Tranquilo. E a empresa, ganhando rios de dinheiro? Até parece. Rapaz, essa loja até as músicas. Tá todo mundo comprando computador, agora é online. Tu não tá sabendo dessa moda, não? Qualquer coisa que eu vou comprar, eu vou pra internet. E outra coisa que eu não te conto, hein? Vou falar. Rapaz, o tanto de ICMS que eu tenho que pagar aqui dentro dessa loja, olha, isso aqui não tem condições não, rapaz. Olha, às vezes eu fico até pensando em parar de emitir nota fiscal, entendeu? Isso é evasão fiscal, e se te pegam, dá até cadeia. E eu que não vou te tirar de lá. Mas não tem nenhum outro jeito não, meu irmão, de não pagar esse tal desse ICMS? Peraí. Rapaz, e se eu fingir que eu só alugo os computadores ao invés de vender? Aí eu não pago. Bom, gente, a gente acabou invertendo a ordem dos vídeos. A gente vai ver o vídeo sobre o incômodo, o quanto a tributação incomoda as pessoas. Vamos lá. Você sabia que o Brasil tem a maior carga tributária entre os países emergentes? É mais alta até que o do Japão e dos Estados Unidos? Infelizmente essa é uma realidade. Mas será que as pessoas sabem onde se encontra a tributação no dia a dia? Acompanhe. Quais são os seus maiores gastos? É com comida, com alimentação. Meus maiores gastos são com despesa mesmo de casa, comida, transporte, assim, alimentos, essas coisas. Os meus maiores gastos é com, compra de roupas. E os impostos? Esse assunto incomoda? Claro que incomoda, porque como o pessoal explica, né, que nós trabalhamos dentro do ano, nós trabalhamos 3, 4 meses só para pagar impostos. Então incomoda, claro que incomoda, né? Acho que não me incomoda não. Não, incomoda porque o prefeito não arruma as ruas, tudo esburacada. E é porque, na verdade, a senhora paga esses impostos e não vê resultado, né? Verdade, não tem saneamento básico. A minha rua pelo menos não tem. E a senhora tem uma noção de quanto a senhora paga de impostos? Não tenho, nunca parei para pensar nisso. Rapaz, eu como agora eu estou desempregado, mas quando eu estava empregado, mais ou menos, se eu ganho R$1.000, R$1.300 por mês, eu acho que é uns R$400, eu acho que vai tudo de imposto do meu salário, eu acho que vai. Para falar a verdade, o imposto é tão alto que a gente não tem nem noção. Pela quantidade de itens que a gente compra, o imposto ele é tão grande que se a gente tivesse o valor menos, com certeza seria bem melhor. Não tenho uma noção não, mas acho que se eu fosse para botar numa noção seria muito. 350 só. Assim, só de IPTU. O resto dos impostos a gente paga porque tem uns descontos nos nossos contra-cheques, né? Bem, nós brasileiros não temos o costume de analisar e identificar onde, como e por que pagamos impostos. Mas você, como técnico em finanças, deve conhecer a fundo esse assunto, concorda? Bons estudos e até a próxima. Aí eu pergunto para vocês, a tributação te incomoda? E o que é a tributação? Numa parte da entrevista ali, a senhora falou assim, olha, o que pago sobre a folha de pagamento, que desconta de mim no contra-cheque. Essa é uma parte da tributação no país. E a gente vai começar a entender aqui que os tributos é muito mais do que isso que você está pensando, que você paga, e também essa concepção de pessoas que falam assim, me incomoda, sim, os tributos são muito altos, mas a pessoa não sabe quanto paga. Aí a gente começa a tentar criar um link histórico para saber de onde que veio isso. Na reforma tributária americana, teve um senador que falou uma frase, externar com vocês aqui. Ele disse assim, não tributamos a você, não tributamos a mim. Tributamos o sujeito por detrás da árvore. É uma tradução livre, isso aqui é do senador americano Russell. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele chega assim e fala assim, não vai tributar nem tributa, não tributa o professor Franklin, mas tributa alguém que está detrás da árvore.
A tributação no Brasil e na maioria dos países hoje é focado na pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica é aquela árvore. Porque quando você compra um pacote de arroz, tem tributo ali. Boa parte daquilo ali é tributo. Quando você compra um shampoo, tem tributo. Quando você compra qualquer coisa ou qualquer serviço, quando você recebe a sua energia elétrica, tem tributo. Então a tributação está escondida por detrás de uma árvore, que é, na verdade, a pessoa jurídica. E aí a gente começa a pensar, olha, então onde é o foco para o técnico de finanças? O foco é a tributação nas empresas. Na pessoa física, pouco se consegue fazer a nível de empregado, a nível de pessoa física, que não seja empresário. Poucas coisas pode fazer de planejamento tributário, mas a nível de pessoa jurídica, muita coisa pode ser feita a título disso e muita coisa pode ser desenvolvida para que se pague menos, do que pague hoje e às vezes pague-se mais por erro, ok? Vamos aqui, continuar a nossa ideia. Então assim, qual a pergunta que quem paga mais tributo? Pessoa física ou pessoa jurídica? Quem ganha mais ou quem ganha menos no nosso país? Compra de mercadoria ou produto ou renda, salário? Qual seria a tributação mais justa para vocês? Aí quando a gente vai nesses links, a gente pensa, quem paga mais? Pessoa física ou pessoa jurídica? A pessoa jurídica é quem recolhe mais. No fundo, todos nós pagamos junto. Quando você compra o produto, você está pagando o tributo. A pessoa jurídica só repassa, só que a gente não sabe quanto que paga. Existe uma lei agora que coloca na nota fiscal quanto paga de imposto, mas isso baseia-se em algumas características gerais, isso é que paga sobre tal produto. Não é aquele produto em si, a gente não tem ainda essa definição. Quem paga mais? Paga-se mais hoje sobre o produto ou sobre a renda? A maior tributação do Brasil hoje é sobre o produto. A maior tributação hoje é sobre o produto. É sobre o produto e parte sobre o serviço. Aí quando a gente pensa assim, quem paga mais imposto? Quem ganha mais ou quem ganha menos? Ah, mas eu ganho menos, eu não retenho imposto de renda. Meu INSS não é 11%, só desconta 9%. Mas você está contando a sua renda e os produtos que você compra. Quem economiza mais acaba no Brasil pagando menos imposto. A gente vai ver uma tabela logo à frente que vai fazer esse link. Olha, no Brasil, a tributação ela é regressiva. Quanto mais você ganha, menos você paga. Vamos ver aqui uma tabela? É assim, se você ganha até 2 salários mínimos, você paga em média 49% de tributo. Se você ganha entre 2 e 3, 38, 3 e 5, 34, 5 a 6, 32, e aí, descendo, mais de 30 salário mínimo, você só paga 26%. Ok? Então, assim, quem paga mais? Quem ganha menos, porque consome mais e é aí que se tributa mais. Se você comprar um quilo de arroz, a tributação vai estar lá entre seus 30%, 35%. Se você comprar um imóvel, você vai pagar 2%, 3% de tributação sobre a aquisição daquele imóvel. Então, assim, quem no Brasil é desse jeito, na maioria dos países capitalistas hoje, infelizmente, está desse jeito, e aí a gente começa a pensar, qual seria a tributação mais justa? Isso aí é uma discussão para se levar para o dia a dia das pessoas, e aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar assim, da tributação, nós vamos tentar expor para você da melhor forma de fazer isso. Continuando. Então, assim, se a gente está falando que paga muito imposto, planejar isso, fazendo um planejamento tributário é importante. E é planejar para quê? É para pagar menos, no maior prazo, tudo dentro da legalidade, ou seja, não proibido por lei. Ok? Então, são os três tipos de parcelamento, de planejamento. Eu posso fazer um planejamento para pagar mais, ou eu posso fazer assim, não, vou planejar só para conseguir pagar com maior prazo. Vou mudar a forma de tributação, vou conseguir alguns incentivos. Isso pode ser feito na empresa, ok? Vamos para o próximo slide, sobre planejamento tributário ainda. E o que deve ser considerado? Só tributo importa num planejamento para a empresa? Segundo Scholz e Wolff, considerar todos os tributos. Explícitos, aquele que você desembolsa, e implícitos. Correto? Essa é uma tradução livre também. Considerar
todas as partes, ok? Todas as partes e considerar todos os custos. Aí o cara fala assim, por que está falando isso? Todos os custos, todas as partes e todos os tributos. Porque se considerar só o tributo, eu vou montar a minha empresa lá no Paraguai, que se paga pouco imposto. Mas e aí, eu consigo desenvolver a atividade que eu desenvolvo aqui em Rondônia, saindo lá do Paraguai? Se você montar um mercado lá no Paraguai, você vai conseguir atender a demanda de Rondônia? Então assim, tem que se considerar tudo. A melhor forma de tributação não é só isso. Eu tenho que saber, pô, olha, quem tributa, vamos colocar, não é assim, tá? CMS é meio único. Vamos colocar que o Estado de São Paulo coloca a legislação, ó, sobre a madeira, sobre a serraria. Se você pegar a madeira e serrar, você vai pagar 5% só de ICMS e não os 17% que se paga hoje. Aí você compensa ir para lá? Depende, como é que você vai levar a tora daqui para lá, o custo de levar as toras. Então assim, você tem que considerar todos os fatores das empresas. Professor Frank, dos polos, perguntas, considerações? Não, por enquanto não, professor. Os polos estão meio quietinhos, estão parados hoje. Vamos comentar mais, pessoal. Só uma coisa importante, essa questão dos tributos, de você mudar a empresa e tal, tem até, recentemente o Google e a Apple foram condenados pelo Obama. Lá o Obama falou pela televisão que saíram do país, saíram dos Estados Unidos para ir para a Irlanda, porque na Irlanda pagam menos tributos. Tiraram a sede da empresa de um país para ir para o outro para pagar muito menos tributos. E aí acontece isso mesmo, as empresas sempre vão correr atrás de pagar menos, né? No caso do Google, é um negócio interessante, porque tanto faz para ele onde ele esteja. Você vai falar assim, eu vou acessar o site do Google porque ela é americana? Não, tanto faz. Então, assim, esse tipo de empresa é que os estados têm tomado maior cuidado para não deixar fazer justamente isso. Alguns planejamentos tributários e outra. Planejamento, ou não, né, parecido com planejamento tributário, acontece em todo lugar do mundo. Quando acontece, quando um faz alguma ação em qualquer lugar do mundo, as empresas copiam e colocam para cá. Correto? Depois, no final, a gente vai citar um exemplo sobre isso. Vamos lá. Agora, a gente vai querer falar sobre o quê? Sobre o que é esse tal de evasão, o que é elisão e o que é elusão. E agora sim, de novo o vídeo com os meninos, com os irmãos. Vamos lá? Olá, tudo bom? Hoje você conhecerá os irmãos Vitor e Lázaro. Vitor é dono de uma empresa que a atividade principal é a venda de computadores novos. Lázaro, que é técnico em finanças, foi visitar seu irmão. Acompanhe só essa história. O meu irmão, tava com saudade de você, meu filho. Você tá bem? Tô bem, e você? Como é que tá? Tranquilo. E a empresa, ganhando rios de dinheiro? Até parece. Rapaz, essa loja até as moscas. Tá todo mundo comprando computador, agora é online. Tu não tá sabendo dessa moda, não? Qualquer coisa que eu vou comprar, eu vou pra internet. E outra coisa que eu não te conto, hein? Vou falar. Rapaz, o tanto de ICMS que eu tenho que pagar aqui dentro dessa loja, olha, isso aqui não tem condições não, rapaz. Olha, às vezes eu fico até pensando em parar de emitir nota fiscal, entendeu? Isso é evasão fiscal, e se te pegam, dá até cadeia. E eu que não vou te tirar de lá. Mas não tem nenhum outro jeito não, meu irmão, de não pagar esse tal desse ICMS? Peraí. Rapaz, e se eu fingir que eu só alugo os computadores ao invés de vender? Aí eu não pago. Aí eu ganho mais. Aí essa empresa vai pra frente. Não ia ter que pagar, mas ia estar na ilegalidade do mesmo jeito. Essa coisa de fingir também tem nome. Se chama elusão fiscal. E dá cana do mesmo jeito. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não, mas tem sim coisas que a gente pode fazer. Você pode fazer um planejamento tributário. Assim, por acaso, você anota na conta de impostos a recuperar do seu ativo os valores do ICMS destacados nas notas fiscais de compras da empresa? Rapaz, tu tá falando grego pra mim. É grega? Isso aí é? Mano, tu sabe que a empresa tá começando e eu não entendo nada desse negócio de contabilidade não, né, Lázaro? Eu não sei porque que eu perguntei isso ainda. Mas deixa, mais tarde eu passo aqui e a gente vê isso direito. Não, então fechou. Era isso aí que eu queria, ainda bem que tu veio. Porque olha só, tá, tu vai consertar isso aí, mas a gente não vai fazer nada de legal não, né? Não, claro que não. Quando você faz tudo certinho e aproveita as oportunidades que a tributária oferece para pagar menos tributos, isso se chama elisão fiscal e é 100% legal. 100% legal? Ah, mano, ainda bem que eu tenho você, hein?
coisa boa, um menino que estudou, Não vai isso aqui é ficar um orgulho. tão feliz assim quando eu ver a conta dos meus honorários. Meu irmão, e a mamãe, como é que tá? A mamãe tá bem? Mas você tá tão mais bonito hoje, meu filho. Vem cá, orgulho da família. Vem cá, dá um abraço aqui no seu irmão. Ô homem que estudou. Bom, aí tá um exemplo da gente falando sobre esses três itens, sobre esses 3 termos e de uma forma bem divertida e muito bem montada pela equipe de produção aqui do IFA. Então, assim, é bem isso mesmo. As pessoas às vezes querem pagar menos impostos e acaba pegando um caminho um pouquinho da ilegalidade. Aí tem uma coisa que acontece muito, os caras falam assim, mas eu fiz isso a vida toda. A fiscalização foi ineficiente e não te autuou. Aí você fala, então eu vivi, tudo bem. E se a fiscalização chegar na tua empresa e tiver tudo errado, ela vai te multar e você vai acabar fechando as empresas. Tem uma história que eu gosto de comparar, é com o cigarro e o câncer, né? Os caras chegar assim para a empresa e falar assim, olha, falar para uma pessoa, falar assim, ó, se você fumar, você vai pegar câncer. Fala, não, mas eu tenho fulano, fumou 80 anos, nunca fumou e nunca pegou câncer. Mas se ele pegar, ele morre. A empresa é do mesmo jeito. A empresa mal organizada, a empresa que sonega brutamente, se ela for pega pelo fisco, ela acaba, ela morre. Então não tem a segunda opção. Então a gente tem que tomar cuidado por isso. Vamos aqui nos conceitos desses termos. Evasão. Evasão é um ato ilícito, ou seja, contrário à lei ou ainda ilegal. Omitir os tributos. Isto é uma sonegação tributária chamado. Elisão, agora é o contrário, ó, ato ilícito, de acordo com a lei. Utilizar as brechas da lei para diminuir a carga tributária, atendendo às obrigações principais e acessórias, chamado também de planejamento tributário. Ok? E o que é essa tal de ilusão, que é um termo novo até? É um ato quase ilícito. É simular, é fingir negócios ou atos que não foram praticados para encobrir, para encobrir o verdadeiro negócio. É abuso da forma. Então, ilusão surgiu assim. Quando a lei não fala nada, o cara faz qualquer coisa. Então, o termo ilusão remete a isso. Esse é um caso que eu queria comentar de ilusão tributária. A lei não falava nada e as pessoas começaram a fazer nos Estados Unidos e hoje a gente sabe que em São Paulo fizeram e o fisco começa a defender. É usar demasiadamente as brechas da lei. Exemplo, Estados Unidos. Imóvel, maior tributação, transferência de imóvel, muito maior que o Brasil. O que as pessoas faziam? Pô, um imóvel, toda vez que eu vendo, é muito tributo, os caras, mansões. Eles criavam uma empresa lá no Panamá, em qualquer país, que é paraíso fiscal, que se paga pouco imposto, e colocava essa casa no nome da empresa. Quando eu queria vender a casa, eu vendia a casa para o Franklin, eu pegava a casa, passava para o Franklin, a casa, a empresa. Então lá nos Estados Unidos, eles não tinham comunicado de nada de que essa casa foi vendida, porque o que foi vendido de fato foi a empresa. Isso era usar a lei demasiadamente a seu favor, criando um sistema que não é ilegal, mas não existe nenhum propósito negocial de existência dessa empresa, a não ser economizar tributo. Então isso lá foi criado alguns mecanismos para combater. No Brasil já começou a acontecer a mesma coisa. O bom exemplo e o mau exemplo caminham muito rápido. Então o mau exemplo de planejamento tributário caminhou muito rápido, o Brasil já faz isso também. Coloca casas em nome de empresa e fica vendendo a empresa sem propósito de negócio nenhum, e a Receita Federal está de olho nisso, ok? Continuando os slides. Vamos fazer uma visualização aqui do termo. Elisão. Elisão assim, olha, eu vou trabalhar dentro da lei, ok? Parar com essa história de achar que o leão é feio e às vezes ele é só um gatinho. Trabalhar dentro da norma legal, você vai ver que se trabalhar direito, tem que acabar com essa ideia de que o fisco é um monstro. Vamos trabalhar de acordo com ele. Evasão, esse termo aqui foi fantástico. Fui acusado de sonegar. O que você fez? Só neguei. Ok? Isso aqui é o que acaba com o país. A grande parte da sonegação, aqui tem dados aqui de 415 bilhões por ano de sonegação tributária. E elusão, eu coloquei o Papai Noel. Elusão é um termo novo e a gente discutiu isso
um pouco no mestrado, e a gente discute isso um pouco nos encontros de contadores, mas tem uma coisa que é uma história que me contaram uma vez, verdade, né? Uma amiga minha falou assim, minha filha, ela, no Natal do ano retrasado, ela falou assim, mamãe, seguinte, no Natal, o Papai Noel me dá um presente. O Papai Noel mal me conhece e me dá um presente. E você, que é minha mãe, não está na hora de você me dar um presente no Natal também? Então, assim, essa é a ideia de ilusão, é usar muito forte o que a lei te permite. Eu vou usar, se entre empresa não pode tributar, eu vou montar a empresa. É usar demasiadamente a informação que você tem e, de certa forma, sem propósito de negócio nenhum. Ok? Vamos lá. E aí, falando disso, a gente vai falar um pouquinho de contabilização e tributo, principalmente do ICMS. E é esse termo que eu gostaria de externar com vocês. O que um técnico em finanças precisa saber. Impostos sobre compras, regime normal, vamos falar do ICMS. O valor destacado na nota fiscal e o valor pago em trânsito gera crédito junto ao fisco, ou seja, de ICMS. Controlar isso é muito importante. Vocês já viram na disciplina de contabilidade geral as composições de ativo, ativo circulante e tinha um grupo impostos a recuperar e estoques. Ok? Então, assim, como é que configura isso? Eu tenho imposto sobre compras no regime normal. Vamos trabalhar aqui. Se eu compro uma mercadoria no valor de R$1.000, lá na nota fiscal, vai estar destacado lá o quê? R$70 de ICMS. Estou considerando aqui 7%, que é o que a maioria dos estados, comprando de fora do estado, manda para Rondônia. Ok? Lá na barreira, provavelmente, o fisco de Rondônia vai cobrar mais R$100. Correto? Então, assim, quanto que vale a mercadoria? Quanto aí aquela ideia da enquete, da primeira enquete. Poxa, a tributação te incomoda? Não, não me incomoda, porque eu não pago, né? Você paga. Quando você recebe o produto, parte é tributo. E quando a empresa compra, parte daqueles R$1.000 não é estoque. Parte daqueles R$1.000 é ICMS. Esse ICMS, na empresa do regime normal, o que acontece? Ele aproveita como crédito. Correto? Tudo que é pago de ICMS, ele aproveita como crédito para no final você saber o que realmente você vai pagar. Vindo aqui, a gente desenha o quê? Então, assim, quanto que é de mercadoria, de fato, de direito? De mercadoria mesmo, só é R$930. Por quê? R$70 é o quê? ICMS a recuperar. Que é um ativo que você vai recuperar. O governo vai conceder o crédito isso aqui. Você vai poder reduzir do valor que você vai ter a pagar. E a pagar, você vai pagar quanto para o fornecedor? R$1.000. Quando você paga para o fornecedor, você vai pagar os 930 e também os 70, porque o fornecedor colocou isso na nota. Ele pagou 70 lá de ICMS, só que está cobrando de você. Correto? E os R$100 que você paga na barreira também viram ICMS a recuperar. Correto? Também viram ICMS a recuperar no ativo caixa. Correto? Então eu recupero isso daqui e eu recupero isso daqui. Então não vou ter que pagar de novo. Eu vou usar isso como crédito. Correto? Tanto os 100 quanto os 70. Beleza? Vamos lá. E se essa mesma empresa, fosse do Simples Nacional, a gente vai começar a desenhar. É diferente aqui, ó, o valor destacado na nota fiscal e o valor pago em trânsito tem que ser agregado ou somado ao custo de aquisição da mercadoria. Ou seja, tem que ser adicionado ao estoque. Por quê? Porque não existe sistema de compensação de crédito nesse regime. Então muda um pouquinho, ó, valor da mercadoria, R$1.000, ICMS destacado, R$70, ICMS pago em trânsito, R$100, todos os R$1.000 vão para onde? Vão para ativo, estoque e mercadoria. E os R$100 também que você paga, a mesma coisa. Vai para quê? Ativo, estoque e mercadoria. Por quê? Esse 100 você não recupera e esse 70 você não recupera. Se a gente voltar aos slides, a gente vai perceber o seguinte. Olha, esses 70 aqui, nesse caso aqui, você vai recuperar. E esses 100 aqui também você vai recuperar. Olha o desenho diferente. Correto?
Beleza? Então, assim, no caso do ICMS, tem essas situações que a gente tem que observar. Aí a pessoa fala assim, pô, se no regime normal você recupera o ICMS e no regime Simples Nacional você não recupera, então é melhor o regime normal. Não é bem assim. No regime normal, quando você vende, você tributa 17% de ICMS. No Simples Nacional, ele está dentro da alíquota fechada do Simples, que a variação é de 4% a 11%. E essa tabela a gente vai começar a trabalhar na próxima aula. Então, assim, não se dá para olhar para a empresa. Qual é o melhor regime de tributação? Não sei. Você tem que estudar aquela empresa. Você, que é técnico de finanças, vai dar controle, vai dar assessoria, ou vai estar trabalhando junto às finanças dessa empresa, você vai ter que pedir para o contador seu fazer um estudo tributário daquela empresa, naquela situação. Ah, mas um colega fez uma empresa do mesmo ramo. Não importa, não é a mesma coisa. Você tem que correr em cima dos dados da sua empresa. Tem empresa que está no regime errado pagando mais imposto. Correto? E aí, fica louco, começa a sonegar. Fica louco, começa a sonegar. Então, assim, procure o seu contador, aprenda. Vocês vão aprender a calcular em base os dois principais regimes de tributação, Simples Nacional e lucro presumido. Vocês vão ter que conseguir fazer um link desse para levar a empresa de vocês a melhor informação possível. A melhor informação possível. Já que a tributação é muito alta, qual a defesa que eu tenho? A defesa que eu tenho é de pagar o menor valor possível dentro da legalidade. Isso é planejamento tributário. Vendo pela parte do contribuinte. Tinha um secretário da Receita Federal que ele falava assim, o melhor planejamento tributário é aquele que o cara paga mais imposto. Porque ele está se protegendo. Não, mas peraí, não é assim. O melhor planejamento tributário é aquele que eu pago menos imposto dentro da legalidade e protegendo a empresa. É aquela coisa. Se você sonega, o dia que a empresa pegar, o dia que o fisco pegar, perdão, acabou. Você morre. Você morre. As multas são altíssimas, você está incorrendo em crime. Ok? E a gente tem que fazer aquele link, né? A gente reclama que o hospital não tem vaga, a gente reclama disso, a gente reclama daquilo, mas na hora do nosso, fazer a nossa parte, a gente acaba... O brasileiro tem um hábito. Eu vou tentar citar um outro país. Noruega tem um hábito de sonegação muito grande. O Brasil já é menos, né, professor? É. O Brasil sonega menos. Brasil. Vamos lá para o próximo slide. Gente, no Brasil existe 4 formas de tributação das empresas. Que é lucro real, arbitrado, lucro presumido, Simples Nacional. Ok? Isso aqui vem nos livros. Eu vou dar uma pincelada aqui de coragem. Esse regime para mim não existe. Os outros regimes sim, mas esse arbitrado, mesmo que seja trazido pela legislação, não existe. Por que ele não existe? Não tem opção por ele, você é obrigado a ele. O arbitrado é feito pela fiscalização, quando a fiscalização coloca a mão dela, né? O governo coloca a mão sobre a empresa e fala, olha, vai ser assim. Então, o arbitrado não é opção sua. Os outros 3 regimes é opção sua. Então, a gente trabalha com esses 3 regimes. Correto? Então, assim, pensando, expandindo e depois a gente afunila quando a gente for falar da disciplina. Lucro real. Você paga imposto sobre aquilo que você agrega ao produto mercadoria. Ok? Teve lucro, paga o imposto. Não teve lucro, não paga imposto. Ok? Ô, professor, então assim eu vou forçar que a empresa não tenha lucro para ter prejuízo. Aí, ou você é louco, ou você está sonegando. As duas vão. Ah, eu vou fazer a empresa ter prejuízo. Se você vai fazer a empresa ter prejuízo, você é louco ou você está sonegando. Então, assim, lucro real é isso, é em cima do que se faz. Lucro presumido, o nome já diz, ele presume. Presume que você pague e vai ter tanto de lucro em cima desse tanto de lucro que eu presumo você vai pagar imposto. Correto? Então, assim, os 2 regimes. Simples Nacional é o simples de tudo. Existe uma alíquota que é progressiva. Quanto mais você vende, mais você paga, que você vai utilizar e vai jogar pela empresa. Então, assim, por que isso? Aqui sim, é a tributação certa. Quanto mais vende, mais paga imposto. Vai chegar um momento que o Simples Nacional não vai servir mais para você, que ele vai aumentando a alíquota, ele começa de 4 e vai indo. Chega no momento que você fala, opa, é melhor ir para o lucro presumido, é melhor ir para o lucro real. Esse acompanhamento tem que ser feito, porque é jogar, já que a tributação incomoda tanto, e deveria incomodar, e as pessoas deveriam saber quanto que paga, e quando a gente fala deveria saber quanto que paga, inclui pedir nota fiscal? Inclui pedir nota fiscal.
O cara não está te dando. Se 40% do produto é imposto e ele não está te dando a nota fiscal, imagine para onde está indo esse dinheiro. Não está indo como desconto. Então, você está, além disso, você está contribuindo para a sonegação. E isso é errado. Então, a gente tem que pedir nota fiscal. Professor dos polos. Por enquanto, nada. Sem nenhuma pergunta dos polos. Aqui, quanto a esse slide, estou vendo aqui que também tem um grau de dificuldade na prestação dos impostos, né? O lucro real é mais difícil para a empresa, para ela apurar, e o lucro presumido um pouco mais simples e o simples nacional mais simples ainda, não é isso, professor? Exatamente, o professor falou muito bem lembrado. É grau de complexidade desses 3 regimes, ok? Antes de ir para a atividade, vamos fechar o entendimento disso aqui. Então, o que o professor está falando? Ó, isso daqui é muito complexo. Isso daqui, menos. Vamos mudar aqui. Isso aqui só é complexo, não é muito. Ok? Isso daqui é o que eles falam que é simples. Que é simples. Então, assim, se ele fala que é simples, então quando a gente for fazer exercício simples nacional, você tem que ficar tranquilo, porque é simples. Mas é simples. É uma alíquota progressiva, quanto mais você vende, mais você paga, e essa alíquota você acaba estando dentro dela todos. Ah, eu não pago ICMS. Não, você paga, está lá dentro da alíquota. Ah, eu não pago contribuição patronal. Você paga, está lá dentro da alíquota. Não pago PINS, paga, está dentro da alíquota. Então, todos os impostos é colocado num só. O lucro real, tem algumas coisas que a gente conversa nos corredores da academia, que um colega meu fala a seguinte frase: o lucro real, se a pessoa não é obrigada a ser lucro real, ela está ali para sonegar. Assim, essa é a ideia dele, e a gente já discutiu muito isso, mas realmente existe um limite para entrar ou não no lucro real, para ser obrigado, que se a empresa não é obrigada, por que ela está lá? Será que ela só lucra aquele percentual? Então, o lucro real tem isso. O lucro presumido geral depende da atividade, serviço paga-se mais, comércio paga-se menos e assim vai. Simples nacional, mesma coisa. Serviço paga-se mais, comércio paga-se menos, tendo a ideia de que o comércio, o valor agregado sobre o comércio é menor, bem menor que o valor agregado sobre o serviço. O serviço é a mão de obra e o valor que você recebe. O comércio tem a mão de obra, o valor da mercadoria e o valor que você recebe. Professor dos polos, os polos têm que começar a perguntar, porque a gente tem que ter o medidor da nossa disciplina, as perguntas dos polos. Tem aqui só um boa noite da Karina de Cacoal. Só boa noite dela. Quem quiser mandar boa noite também pode ficar à vontade. Manda pergunta, né? Senão a gente vai repetir aí uma história. Mas beleza, Karina de Cacoal, boa noite então, Karina. E a gente vai para as atividades agora. A Rosane Maria também aqui está falando que a aula está ótima, os alunos estão atentos, tá? De Guajará. Não, desculpa, de Cerejeiras. Cerejeiras. Ok? Nós vamos fazer assim agora. Nós vamos para a atividade, a gente volta com maior tempo, depois do intervalo, vocês vão ter os 20 minutos para a atividade, a gente vai voltar corrigindo as atividades e em cima da atividade a gente vai fazer um link com vocês, beleza? Então, professor. Eu errei também o nome da Karine, Karine de Guajará, desculpa, Karine. Ah, beleza. Ok? Vamos lá para fazer as atividades e a gente volta aqui e a gente termina a aula e corrige o exercício e espera as perguntas de vocês. Vamos lá para a
Bem, estamos de volta para resolver as questões de gestão tributária. A gente tem um recado com relação às perguntas no WhatsApp. O WhatsApp, as perguntas têm que ser feitas por vídeo. A gente não consegue colocar aqui um acesso às nossas telas se for pergunta escrita ou resposta. Então, as respostas têm que ser por vídeo. Ok, professor? Passa o número do WhatsApp para eles. Sim, pessoal, o número do WhatsApp é 6984237787. Tá ok? Pode mandar o vídeo que aí a gente passa aí para todo mundo ver, faz a pergunta e o professor responde. Professor Adriano, tem aqui a Rosana pediu para a gente explicar um pouco melhor essa diferença do lucro real e o lucro presumido. Ok. Gente, lucro real e presumido, a gente vai para a tela expor um pouco mais, mas real é a forma de tributação do lucro das empresas. O governo não gosta de imposto, mas gosta de tributar o lucro. Então, o lucro real é o lucro que aconteceu na empresa. A empresa pura teve tantas receitas, que vocês já viram na disciplina de contabilidade geral, teve tanta despesa e tem um lucro. O lucro real tributa aquele lucro lá embaixo. Então, vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre aquele lucro. O lucro presumido, ele diz assim, pouco importa as suas despesas. O que importa é que você tem um valor do faturamento da venda e nós presumimos que você tenha tantos por cento de lucro. Ou seja, é normal, vamos pensar em imposto de renda. Que se você tem uma tabelinha lá, o comércio, ele subentende que o comércio tem 8% de lucro. Então, pega o valor do faturamento, vezes 8% e acha o lucro presumido, que se presume. Vamos para o quadro. Então, assim, real. Tem as receitas, ok? Menos as despesas. Despesas, deduções e tudo mais, é igual ao lucro. Vou pensar no imposto de renda aqui. Esse lucro aqui, imposto de renda vezes 15%, é o valor de imposto que você vai pagar. Fechado? Vamos lá no lucro presumido. Lucro presumido. Eu tenho as receitas, ou seja, as minhas vendas. Pouco importa as minhas despesas. Eu pego uma base de comércio. Estou dando uma base só. A minha base de cálculo vai ser vezes 8%. Quando eu pegar minhas receitas vezes 8%, eu vou ter um valor aqui, correto? Esse valor que eu achar desse 8% vezes 15% vai dar igual ao imposto, ok? Então vamos lá, redesenhando. Lucro real, receita menos despesa é igual ao lucro e esse lucro vezes 15%. Lucro presumido, receita, pouco importa as despesas, vezes 8% é igual a o meu lucro. Esse aqui vai ser o meu lucro presumido. O governo presumiu que você ia ter esse de lucro, correto? Isso vezes 15% vai dar o valor do imposto. Professor Franklin? Pois não, professor Adriano, então isso quer dizer que o governo faz isso aí para simplificar a vida do contribuinte, da empresa? Bem, o governo simplifica a vida dele. Simplifica a vida dele, é uma forma dele tributar, tirando um pouco de carga das empresas, tira um pouco do trabalho da empresa na parte de controle, mas em contrapartida, talvez, se a empresa trabalhasse num sistema de tributação de lucro real, ela pagaria menos. Não existe a melhor forma de tributação, existe a melhor forma de tributação para aquela empresa. Então, assim, é para simplificar, mas é porque a maioria das empresas não consegue acompanhar a legislação, ter a contabilidade tão em dia para ser lucro real. Então, o governo das empresas que tem um faturamento de X para baixo, ele aceita o lucro presumido. Então, o presumido é isso, é assim, simplifica a vida do governo, simplifica a fiscalização, simplifica a vida do empresário, mas não quer dizer que vai pagar menos imposto. O empresário não tem que simplificar a vida dele, ele tem que ter, pode ser difícil, mas ele tem que ter mais lucro e pagar menos impostos, ok? Espero ter atendido a questão aqui da diferença do lucro presumido e lucro real. Nós vamos trabalhar o Simples Nacional e o lucro presumido em aula. A gente vai calcular os impostos sobre o lucro presumido e sobre o Simples Nacional. O lucro real nós vamos dar um relance sobre ele. Ele é bem mais complexo, mas a gente vai dar a estrutura básica dele. O que acontece no lucro real, correto? Vamos lá para as questões então, professor? Vamos.
Então, assim, nossas atividades de hoje, o que a gente está falando aqui? Na questão 1, fazer a contabilização dos tributos nos regimes normal e simples nacional. Correto? Quais os dados que eu tenho? Nota fiscal, valor da mercadoria, R$2.000. ICMS destacado em nota, R$140. ICMS pago em trânsito, no caminho entre o fornecedor e a sua empresa, 200. Então, assim, se eu tenho os impostos sobre compras no regime normal, lembra lá do que a gente falou? No regime normal, como é que configura? Como é que seria a contabilização? Então, no regime normal, ou no Simples Nacional, ou no lucro real, sempre a gente vai ter que ter essa conta, né? Eu tenho a conta mercadoria, correto? Em contrapartida, sendo a prazo, eu tenho a conta, deixa eu mudar o nome aqui, para ficar mais fácil. Se for a prazo, eu tenho a conta, contas a pagar. Se for à vista, só muda que aqui vai ser, em caso sendo à vista, que isso aí ia mudar para ser o caixa. Correto? Essas duas contas eu sempre vou ter. Quanto que eu tenho a pagar aqui? 2.000. 2.000, ok? Agora, tudo isso é estoque? Não. O que acontece? Desses 2.000, 140 eu vou ter de crédito junto ao governo. Eu vou ter um ICMS a recuperar. Qual o valor de ICMS a recuperar? 140. Porque isso aqui eu estou falando da nota fiscal. Qual o valor das mercadorias, então? 1.860. É isso, professor? 1.860, 140, 2.000. Fechado assim? E agora, e esse valor aqui? Ó, esse valor não é de nota fiscal, é o que paguei em trânsito. Esse valor entra onde, então? Aumenta o valor da mercadoria? Ele também vai ser um crédito que você vai ter junto ao governo. Então, esse valor também vai ser em ICMS a recuperar. Vamos recuperar. Ok? Qual o valor? Então, 200. Ok? Pagou, né? Então, vamos colocar aqui caixa. Quem colocou ICMS a pagar aqui também é aceitável. R$200. Ok? Então, assim, ó a configuração que nós estamos desenhando aqui. Então, eu tenho um estoque de quanto? Nesse caso, 1.860, que é um ativo. E eu tenho um ICMS a recuperar de quanto? De 140 e 200. Esse razonete não precisa fazer não, tá? Só estou expondo. Significa que neste caso aqui, eu tenho R$340 a recuperar de ICMS do governo. Vamos colocar que eu vendo essa mercadoria por 3.000 e que a alíquota seja 17%. Correto? 307,24. R$540 seria o valor de ICMS a pagar. Fechado? Se quiser fazer depois na calculadora, professor. R$540. Você vai pagar isso de ICMS? Não. Você vai pagar isso menos os 340 que você tem de crédito. Correto? Então vai dar quanto? Você vai pagar 200. Fechado? Então assim, eu uso isso aqui como crédito. Aí que a gente chama atenção numa coisa muito simples e provavelmente o seu escritório de contabilidade faz isso lá, que é o controle dos créditos que tem na nota fiscal. Esse controle é muito importante, ele é necessário para você pagar menos imposto. Ok? Fechado nisso? Esse cálculo do ICMS vocês vão usar numa atividade que já vai estar no AVA essa semana. Ok, professor Franklin? Professor, só uma coisinha, 510 a 17% de 3.000. Aí, viu? Professor? Obrigado, professor. Então aqui está errado. O senhor fez a conta errada.
Então aqui não vai dar 200, né? Aqui vai dar quanto? 200, 11, 7, 170? 170 reais. Então eu pagaria só 170. Se o cara não controlar isso aqui, quanto que ele vai pagar? 510. Se o cara não controlou, que ele pagou na barreira 200, quanto que ele vai pagar? Os 17% menos só os 7, né? Vai pagar, no caso, 300 reais. Então, assim, a economia é fácil de ser feita desde que tenha acompanhamento. Fechado assim? Vai lá. Professor, então quer dizer o seguinte ali, né? Então tem 3.510 o governo recolheu de imposto, mas tinha esse 340 que já estava pago praticamente pelas outras empresas. Exatamente. Estava pago 140 destacado em nota fiscal e 200 reais ele já pagou na barreira do Estado, que é o chamado diferencial de alíquota. Perfeitamente, é isso aí. Isso aí já foi pago, assim, foi acumulando. Então, assim, o que o cara paga no final não quer dizer que já não pagou mais coisas antes. Sem contar que tem mão de obra sobre isso aí, a gente vai longe. Mas é essa a interpretação mesmo. Isso aqui já tinha sido pago antes. Ok? Vamos lá no Simples Nacional? Já no Simples Nacional, a coisa é um pouquinho mais simples. Por quê? Porque assim, no Simples Nacional eu tenho mercadorias e eu não tenho crédito de ICMS. Não se fala nisso no Simples Nacional. Então tem mercadoria. Então qual é o valor da minha mercadoria? No Simples Nacional, 2.000. Qual o valor do meu contas a pagar fornecedor? Contas a pagar, também 2.000. Ok? Se a gente voltar ao slide, a gente vai perceber que o valor do contas a pagar não muda. O que eu tenho que pagar para o fornecedor meu não muda. Aqui, ó, 2.000. O que eu tenho que pagar para o meu fornecedor não muda, ó. Aqui, ó, 2.000. Fechado? Só que o que eu não tenho? Eu não uso esse crédito, porque ele não tem sistema não cumulativo. Ele é acumulativo, ele vai pagar sobre uma alíquota fixa, independente do crédito ou não. E aí? Aí entra a discussão do valor que eu pago em trânsito. O valor que eu pago em trânsito, e aí se já tiver a disciplina de custo, o valor que eu pago em trânsito é um valor que agrega a mercadoria antes de chegar na empresa, ou antes de chegar na prateleira. Se é antes de chegar, ele faz parte do custo da mercadoria. Então, esse pago em trânsito, ele vira o quê? Ele vira mercadorias. Ok? E aí eu paguei, né, em trânsito caixa, que é o valor de R$200. Ok? Controle contábil, né? Controle contábil, informação diferente em regime diferente. Aí o cara fala assim, então a empresa vai pagar mais imposto. Não, porque o Simples Nacional não tem 17% sobre a venda. Ele tem uma alíquota muito menor. Então assim, acaba uma coisa compensando a outra. Não tome decisão precipitada. As empresas tem que ser feito estudo empresa por empresa. Ok? Não se pode tratar da mesma forma. Cada empresa vai ter um comportamento. Fechado assim? Vamos lá? Certinho, professor Franklin? Pergunta dos polos? Não, por enquanto não. Vamos lá. A questão 2, né? Quem assistiu o vídeo e conseguiu ficar sem rir, prestou atenção e vai acertar a questão. Vamos lá, professor? Vitor. Vitor é dono de uma empresa cuja atividade principal é a venda de computadores novos e foi visitar seu irmão, Lorenzo, que é técnico em finanças. Vamos lá, vamos acompanhar o diálogo. Vitor, oi, mano, como está? Lorenzo, estou bem, e você, empresa, ganhando rios de dinheiro? Que nada, a loja está às moscas, todo mundo compra computadores hoje online. Mas o pior são os tributos, você tem que ver o que eu tenho que pagar só de ICMS todo mês. O ator está melhor que eu. É uma loucura. Às vezes fico pensando até em não lançar nota fiscal. Então o que o Vitor está falando aí, pessoal? Está reclamando do ICMS, né? Ele está reclamando do ICMS que
é um imposto alto, mas será que ele está lançando direito? Está fazendo tudo direitinho? Aí ele quer resolver o problema dele, que é pagar menos imposto. E aí ele dá uma sugestão, que é não lançar nota fiscal, não gerar nota fiscal. E o irmão dele vai responder agora, vamos lá. Que isso, cara? Você é doido? Isso é? Aí lá vem, o que o pessoal marcou aí, pessoal? Esse aí é evasão fiscal. Por que evasão? Porque evasão você não está falando para o governo aquilo que você realmente fez, aquilo que você vendeu. Você está sonegando, está escondendo. Então, é aquela charge que o professor Adriano tinha colocado. Você paga imposto? Eu só nego, não falo nada, não mostro o que eu estou vendendo, o que eu estou produzindo. Então, esse é o conceito de evasão. Se te pego, pode dar até cadeia, eu que não vou tirar da cadeia. Isso aí é a atitude do Lourenço. Vamos lá. E o Vitor voltou lá. Eu sei, mas será que não tem jeito de a gente pagar menos tributos? Se eu, por exemplo, fingir que só alugo computador em vez de vender, aí não ia ter que pagar o ICMS, não é? Por que o Vitor está falando isso? O ICMS é imposto sobre a comercialização, ou seja, a venda de mercadorias. Então, eventualmente, se fosse uma transação de aluguel, não ia incidir ICMS. Só que aqui não houve aluguel, na verdade. Ele só estava vendendo o computador e fingindo que estava alugando. Né? Então, isso aí é uma atividade ilegal também que o Lourenço respondeu para ele. Vamos continuar na atividade. Lourenço, eu não ia, mas estaria na ilegalidade do mesmo jeito. Isso de fingir também não tem um nome. Se chama, e aí, pessoal, elusão fiscal. Elusão, que é justamente você fingir que o negócio é uma coisa e é outra. E da cana do mesmo jeito, o Lourenço respondeu. Vitor voltou lá. Não tem jeito. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí o Lourenço respondeu, mas tem 5 coisas que a gente pode fazer. Você pode fazer e aí, planejamento tributário. Porque é isso mesmo que a gente está aprendendo aqui hoje, né? Você lança tudo nas contas certas e aí você planeja o seu tributo para pagar pouco menos. Aí ele perguntou para o irmão dele, você anota na conta ICMS a recolher do seu ativo, recuperar do seu ativo os valores de ICMS destacados nas notas fiscais da empresa? De compra, né? De compra, E o Vitor, que não sabe nada de ICMS, de contabilidade, de nada, falou grego para mim, a loja está só começando e ainda não sei de nada de contabilidade. O Lourenço, não se preocupe, eu passo lá e a gente vê isso direitinho. Vitor, beleza, era isso mesmo que eu ia te pedir. Mas me diz uma coisa, não vamos fazer nada ilegal mesmo, né? Ele está preocupado aí para não ir para a cadeia. Agora que o irmão dele lembrou que isso pode dar cadeia, ele ficou preocupado. Lourenço, claro que não. Quando você faz tudo direitinho, aproveita as oportunidades que a legislação tributária oferece para pagar menos tributos, isso é elisão fiscal. E é 100% legal. Vitor voltou a falar, mano, ainda bem que eu te conheço, ainda bem que tem você para me ajudar. Mas é para isso mesmo que é irmão. E aí a piadinha do final, Lourenço, acho que você não vai ficar tão feliz assim quando ver a conta dos meus honorários. Bom, gente, essa história, o roteirista dessa história foi o professor Franklin, né? Ele está brincando assim. E foi bem retratada mesmo, uma visão
uma visão ampla assim, de ações que acontecem no dia a dia. O empresário ele não precisa saber contabilidade, ele não precisa entender tudo de contabilidade, ele não precisa entender tudo de tributo, mas ele tem que ter uma noção disso para que ele possa se defender do sistema tributário. Para não, fulano fez, eu vou fazer também. Não é assim, né? Fulano fez, deu certo, você pode fazer e pode dar errado. Então, é para isso que existe planejamento tributário. Então, existe uma legislação tributária. Eu costumo dizer assim, consulte seu contador. Consulte seu contador vai dar alguma noção, mas você tem que solicitar às vezes. Às vezes a pessoa está no comodismo, tá bom assim, né? Se tá bom, estando bem para ambas as partes, deixa para lá, né? Então você tem que solicitar isso. Vamos falar um pouquinho sobre as atividades da semana, que elas têm uma coisa aqui de diferente. A primeira atividade é um fórum que fala justamente do impacto da tributação. Ela vai ser dessa semana até a semana que vem. O que é esse fórum? A gente procurou, através dos conceitos abordados nessa aula, a gente está procurando o quê? A gente está procurando a relação de você sentir o que as pessoas sentem do tributo, para que você, em cima do que elas sentem de tributo, você socialize através do fórum, faça as perguntas que nós fizemos no nossa enquete para 3 pessoas que você conhece e externem as respostas dela no fórum do AVA. A gente quer que você coloque as suas palavras, o que as pessoas sentem, o que elas não sentem, que as pessoas comecem a entender que existe algo mais, que existe o tributo, que o tributo que paga não é só o da folha. Isso é muito importante para as pessoas começarem a saber, ter a noção daquela coisa de transformação das coisas através do conhecimento, e é para isso que a gente está aqui na disciplina de gestão tributária. Ok? A segunda atividade, ela é o quê? Poxa, se a gente está trabalhando gestão tributária, ela é o quê? Escolha da melhor forma de tributação. Esta é de longa duração, do 15 de agosto agora até 4 de setembro. Então assim, essa vai ser de agora, começa a semana e termina dia 4 de agosto. Professor, eu vou abrir essa atividade e vou ter N dúvidas, com certeza. Porque parte do que a gente vai fazer nela, nós vamos ver semana que vem e na outra semana. Então é uma atividade de longa duração mesmo. Essa semana, no início da atividade, tem um texto lá, fala assim, essa semana você utiliza para pesquisar isso, isso e isso. Então assim, vai com calma, vai desenvolvendo com calma. Dúvidas, passa as dúvidas, ok? Passa as dúvidas para os tutores entram em contato com a gente dá o suporte que for necessário. Mas a gente tem que desenvolver isso, é uma forma da gente fazer com que você tenha o que você precisa saber, e aquela coisa que eu bato na tecla, para saber o que técnico de finanças precisa saber sobre tributo. E é esse o nosso foco, ok? Professor Frank, as suas considerações? Eu queria elogiar o terno do professor Bruno, bonito. Adriano. Está muito bonito, eu que emprestei para ele, inclusive. De cara já, né? Mas é porque está friozinho aqui a sala, mas agora desligaram o ar, já está bem melhor. Nada, aqui a professora Ruth veio aqui e falou que vocês estavam ficando tudo vesgo, que a camisa estava até negócio de frio, não. Tá boa a sala. Já foi pior essa sala de frio. Professor, então a gente vai dar um tchau pro pessoal, né? Para nos vermos semana que vem de novo, né? Aqui nesse mesmo local. Então, gente, até semana que vem, que Deus acompanhe vocês na semana, e que a semana que vem, se Ele iluminar a gente também, a gente estará aqui de volta. As atividades, fica à vontade de mandar as dúvidas, o professor Frank ele vai estar lá no fórum ajudando também, a gente vai estar acompanhando, ok? Até semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Tchau também, pessoal. Até semana que vem.